Muito bom. Agora a gente tem um novo convidado aqui, pela primeira vez participando do De Primeira, Marquinhos Santos, técnico do América. Muito bem-vindo, muito obrigada, Marquinhos. Amanhã tem jogo do América do Rio Grande do Norte contra o Corinthians, 8 horas da noite, terceira fase da Copa do Brasil. E tem um dado muito interessante que o América é o time que mais vence, quer dizer, que não perde jogos, mais tempo sem perder jogo, há exatamente 16 jogos, são 2 meses e meio sem saber o que é perder, Marquinhos. Belíssimos números, hein? Entre os times de Série A, B, C, D do Campeonato Brasileiro, é que tem a maior sequência invicta. Bom dia, Domitila, bom dia, André. É uma satisfação estar falando com vocês, né? Desde o convite do Martin Carvalho, do Fernando Carvalho, para conhecer o projeto aqui, SAF do América, ao final do ano passado, a gente já enxergava, né, mesmo que eles tivessem tido o decesso da C para D, mas já enxergava um projeto legal, um projeto bacana, com pessoas sérias. E mesmo a minha vivência em Série A e Série B, eu tinha essa curiosidade, até nesse novo momento, de conhecer o processo, como que se daria, né, o processo SAF. E até a vinda para cá foi justamente para que pudesse conhecer esse processo. E eu vejo hoje essa diferença, né, dessa mudança que tem se dado aí no futebol brasileiro, e muito claro para mim do quadro associativo e do quadro SAF hoje, né? Então, para mim ficou muito bem claro nesses 5 meses que eu estou aqui à frente do América, desenvolvendo esse trabalho, e um início difícil, né? Não é fácil você remontar um elenco, ainda mais quando você tem um decesso, mesmo que seja SAF. Claro que na questão orçamentária financeira ajuda, mas você conseguir trazer jogadores com uma divisão, a última divisão do Campeonato Brasileiro, né, e para um mercado que não é tão, não tem a visibilidade como é o mercado de Série A, Série B e os grandes centros, fica mais difícil. Mas nós conseguimos montar um elenco competitivo com jogadores experientes, caso do Souza, caso do Gilvan, caso do Renan Bragança, caso de jogadores que já, Rafinha, Mateuzinho, e jogadores jovens, né? Jogadores que não tiveram oportunidades nos grandes centros ou nas grandes equipes, mas tiveram uma grande formação. Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, e nós trouxemos para que pudesse desenvolver esse trabalho, formamos um grupo competitivo e que estamos aí, acho que há 16 jogos, se não me engano, sem derrota. Dentre eles, né, o Campeonato Potiguar, que fomos campeões invictos, que não acontecia há 42 anos aqui no Rio Grande do Norte, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, é um número, claro que impressiona, claro que tem a sua peculiaridade e particularidade acima de tudo, é um campeonato de um nível técnico menor, diferente dos campeonatos dos grandes centros, mas todo campeonato tem as suas dificuldades. Conquistar um título invicto sempre tem o seu valor. Marquinhos, bom dia, né? Bom dia ainda, não almoçamos ainda, bom dia. Eu queria te perguntar sobre o Corinthians. É claro que quando se tem essa fase de Copa do Brasil, a gente mesmo fala assim, a responsabilidade é do Corinthians, a responsabilidade é do time, por exemplo, que já conquistou a Copa do Brasil, enfim. Você também vê desse jeito, joga até um pouco sem muita responsabilidade, porque está todo o favoritismo do adversário, e essa fase de instabilidade do Corinthians, que agora ganhou bem do Fluminense, mas vinha até se falando aqui em São Paulo sobre troca de treinador, enfim, toda a bagunça administrativa que está no Corinthians, às vezes da troca de presidente. De alguma maneira, você vai aproveitar de tudo isso para surpreender? André, a gente vem mantendo, né, um padrão, um conceito de jogo muito bem estabelecido aqui, desde a minha chegada, nesse desenvolvimento de 4 meses de trabalho. E a gente sabe que o Corinthians é um gigante do futebol brasileiro, né? Eu tive uma situação muito semelhante em 2016, quando comandava o Fortaleza na Série C, e enfrentamos o Flamengo, né, de Paulo Guerreiro, de Muricy, de Alan Patrick. E naquela oportunidade, até, se não me engano, uma fase semelhante, nós vencemos no Castelão por 2-1, e no jogo da volta, no Rio, também vencemos por 2-1. A gente sabe da dificuldade que se tem quando enfrenta esse gigante. Quando eu estive também no Curitiba, à frente no Bahia, enfrentava equipes consideradas menores, a gente sabe que precisa de uma fagulha para que se acenda uma grande chama. E o gigante é o Corinthians. Conquistou um grande resultado frente ao Fluminense no final de semana, vinha de um momento delicado,
Mas a gente sabe que tratando-se de um time do tamanho do Corinthians, precisa de um jogo para reverter e voltar a ser o que é. A gente sabe da instabilidade, sabe do momento. Também não concordo com o que você colocou, André. Eu acho que se levaram o Antônio na saída do Mano, é porque entenderam que tinha um perfil de trabalho qual o Corinthians precisava. Então, precisa dar uma sequência, tempo, não consegue construir time, não consegue construir modelo de jogo e resultados em 2 meses de trabalho, em 60 dias. Isso é impossível, até porque o tempo de trabalho, de experiência em qualquer empresa se dá em 90 dias, né, o prazo. E aí no futebol tu acaba mudando em 3, 4 jogos, 5 jogos já acham que o treinador tem uma varinha de condão que chega e constrói vitória num passe de mágica. Não é assim, tem visto isso, né? As grandes equipes de grandes resultados têm colhido os maiores resultados e melhores resultados com continuidade de trabalho. É claro que tem as suas exceções. A gente sabe que envolve muito a questão motivacional, a questão financeira, a questão de campo, de trabalho. Então, são N fatores que interferem para a conquista do resultado. Tem as suas situações fora da curva que chega e dá conta e acaba mudando o ambiente que colhe resultados? Tem, mas não é o que é de costume, o que eu acredito, né, e o que deve ser o futebol, e acho que a mentalidade acho que está começando, pelo que eu estou vendo, a mudar um pouco no futebol brasileiro. Ô Marquinhos, uma curiosidade, né? A gente estava acompanhando, como o Hernan falou, o Corinthians que não estava nem marcando gol no Campeonato Brasileiro. Aí faz esse 3-0 contra o Fluminense, com 2 golaços do Wesley e um do Kaká. Como é que fica o trabalho aí de análise do adversário? Como é que estava e agora como é que ficou? O que mudou desse jogo do Fluminense, se é que mudou alguma coisa? Mudou. O Antônio é um treinador da nova geração, né, que fez um excelente trabalho no Cuiabá e o que credenciou ao convite aí da Corinthians, né? Ele teve muito tempo ali com o Paulo Autuori, desenvolveu trabalho no Atlético Paranaense também. É um treinador que eu enfrentei por 2 oportunidades, uma quando ele estava no América Mineiro, outra no Juventude, né? Ambos na Série A, e eu sei bem o modelo de jogo do Antônio. E ele encaixou, ele acertou ali, acho que é uma tomada de decisão qual ele teve, até mesmo não foi propositadamente, mas uma questão de situação, na saída do Yuri Alberto, ele acabou encaixando o Romero por dentro, que é um jogador inteligente, que sabe quebrar linhas, né? E o Wesley, que é, para mim, um dos principais atacantes do elenco do Corinthians, um atleta que tem o individual, o drible, a quebra de linhas de movimentação constante, né, com a condução de bola e um driblador que se faz pouco hoje no futebol brasileiro, tem pouco essa coragem, né, do drible. O Wesley hoje, para mim, é um dos principais jogadores nesse quesito do 1 para 1 no futebol brasileiro. E a hora que o Antônio conseguiu encaixar essa situação dos 3 homens da frente, né, até mesmo com a saída do Pedro, a entrada do Mosquito, uma característica semelhante, dando muita verticalidade, muita velocidade, né, e uma sustentação por trás ali com o Ranieri, com o Garro, que é um jogador técnico, né, um jogador que enxerga taticamente o jogo, ele não precisa de muito espaço para achar os companheiros, ele já mapeia muito bem a questão ofensiva de jogo, né, tanto do adversário como da equipe dele. Então ele conseguiu, no jogo contra o Fluminense, muito bem estudado, acho que a estrutura, depois revendo o jogo, ele conseguiu estrategicamente encurralar o que o Fluminense tem de melhor, que é a primeira fase de construção, a segunda fase de construção. O Corinthians pressionou bem, né? Entrou o Bidon também, um jogador jovem que tem força, tem inteligência, tem velocidade. Então acho que o Antônio começou a achar uma formação interessante para a equipe do Corinthians. O Marquinhos está com o time do Corinthians estudadíssimo aí para essa partida. Agora eu queria te perguntar, Marquinhos, sobre a questão da torcida, né? A torcida do América, a gente sabe que é uma torcida muito apaixonada, essa rivalidade, por exemplo, que tem com o ABC, enfim. Eu já pude presenciar jogos e já transmiti jogos com a torcida fazendo muito barulho, muito barulho. A torcida do América fala que é o maior alvirrubro do Brasil, enfim, a rivalidade é muito grande. Que tipo de cenário o Corinthians, o adversário, vai encontrar com vocês nesse jogo de quarta-feira? Vai ser caldeirão? Vai ser aquela coisa da torcida? Vai, vai ser frenético.
Vai ser esse caldeirão aí? É legal, André, é legal. Um dos motivos que me motivaram a aceitar esse desafio, esse projeto da SAF, né, aqui no América, passou muito por essa identidade com o torcedor, essa venda da torcida, né? Eu fiz esse início de projeto lá no Fortaleza em 2016, quando o Fortaleza estava 7 anos na Série C, não conseguia alcançar o acesso, e eu vi semelhanças muito grandes. Primeiro, o Marcelo Paz, na época, era o diretor de futebol no Fortaleza, e aqui o Martin Carvalho, né, filho do Fernando Carvalho, com uma mentalidade muito semelhante, né? E o torcedor comprando essa ideia. Desde a minha chegada eu tenho dito isso, que o América é um gigante adormecido, né? E nós estamos aos poucos acordando esse gigante, assim como foi o Fortaleza. Então tem tudo aí para fazer um grande trabalho. A torcida é grande, a torcida nos últimos anos, acho que foram 5, 6 anos na Série D, aí alcançou o acesso, aí acabou caindo, tendo decesso no ano seguinte à sua conquista de acesso. Isso cria um trauma, né? O torcedor fica desconfiado, é carente de ídolos. Acho que o grande ídolo do futebol do América, do time do América, foi o Souza, que também passou pelo Corinthians e dispensa comentários, o Moura, outro grande jogador. E agora, acho que criando, né, novos ídolos, novas identidades. O caso do Souza também, que jogou no Palmeiras, jogou no Náutico, está conosco aqui, foi um grande ano, uma grande temporada. Então, a gente tem realizado esse trabalho de reconstrução, não só de time, de elenco dos 32 que temos, mas de uma instituição, né? Um cenário em que a gente está trazendo o torcedor novamente para confiar no projeto, para confiar no trabalho, para confiar na equipe, trazer o torcedor novamente para a Arena das Dunas, que é uma das principais arenas e estádios do Brasil, um gramado de excelência, um dos melhores do Brasil. E o torcedor do América vai pressionar. O torcedor do América tem esse estímulo, né, essa identidade, é uma torcida que cobra, uma torcida que incentiva, mas pode vir o torcedor corintiano, é um torcedor que vai fazer festa no estádio. É uma característica do futebol do Nordeste, né? É uma torcida que cobra a sua equipe, mas que realiza grandes festas no estádio, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Fortaleza, no Bahia, no norte do país, no Paysandu. Então, é uma característica de torcedor como esse, o qual eu citei. É uma torcida que gosta de ver um bom futebol, e eu acho que carente de grandes jogos, né? O América faz tempo que não realiza grandes jogos com grandes equipes. Eu acho que é uma oportunidade ímpar aí para o torcedor reviver aquilo que já foi o América e já começar a pensar nessa construção desse América SAF que está se iniciando aí nessa temporada. E já tem torcedor aqui no nosso chat, como Francisco Mirobaldo Campelo, falando que o mecão de Natal para cima deles. Agora, Marquinhos, a Copa do Brasil, para a gente encerrar, também tem uma questão muito importante de premiação, né? Porque agora, depois dessa primeira e segunda fase, todos os times recebem a mesma premiação, independente se estão na Série A, B, C ou D. Agora, a classificação para essa terceira fase foi 2,2 milhões de reais. Para as oitavas de final, 3,4 milhões. Para as quartas de final, 4,5 milhões. Semifinais, 9 milhões. Vice-campeão recebe 31,5 milhões de reais. E o campeão, 73,5 milhões de reais. Faz muita diferença, né, esses valores? Não, sem dúvida. Na questão orçamentária, ainda mais de equipes em que estão nas divisões menores, caso da Série C e da Série D, impacta diretamente, por mais que seja um projeto SAF, mas nós sabemos, né, da necessidade, e lá no final do ano passado, quando eu cheguei no clube, estava previsto, né, na questão orçamentária de previsão anual, a passagem de pelo menos 2 fases da Copa do Brasil. Então, nós fizemos, né, já alcançamos aquilo que foi estabelecido como objetivo. Mas é claro que o algo a mais é importante, né? E como o André falou, a responsabilidade total, até por esses motivos, é do Corinthians, né? É o gigante que vem nos enfrentar aqui, e nós que temos que saber, né, construir taticamente, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, um jogo próximo da perfeição para que se possa sair com um resultado positivo no primeiro jogo e sabendo que nada se resolve agora. É um jogo de 180 minutos em que nós teremos que resolver a continuidade dentro da Copa do Brasil lá em Itaquera, né, no estádio do Corinthians, em Itaquerão, no dia 21 de maio, né, mas sabendo que esse primeiro jogo é importante dentro de casa,
mediante o nosso torcedor, a mobilização que foi feita na cidade pelo nosso torcedor, nós estamos mobilizados? Sim. Estamos motivados? Sim. Mas mais do que isso, nós temos que estar preparados. Não adianta tu se mobilizar, não adianta tu se motivar se tu não se preparar. E eu acredito que nós estamos aí num bom momento, né, desde o início do ano, numa preparação boa. É um jogo em que você não tem que mudar nada, é seguir o padrão de jogo que está sendo construído, seguir o plano estratégico de jogo, daquilo que a gente estuda em relação aos adversários, para que você possa fazer um grande jogo e, sim, aí no dia 21 de maio, brigar pela classificação à próxima fase. Marquinhos, muito obrigada por participar aqui com a gente, foi muito legal e bom jogo para vocês amanhã. Valeu, Marquinhos. Eu que agradeço, né? Me coloco. Valeu, André. Sempre bom estar falando sobre o futebol. É importante tá mostrando um pouco desse centro, muitas das vezes um pouco esquecido, né, do cenário futebolístico nacional, mas é que tem grandes equipes, grandes trabalhos, grandes jogadores, e que a gente está tentando acordar esse gigante aí, que é o Mecão, que é o América aí, que seja mais uma potência nessa nova realidade do futebol, que é SAF, para chegar no cenário do futebol brasileiro entre as 40 principais equipes do país. Perfeito. Obrigada, Marquinhos.